Seriamente. Como assim tem relações? Algum ancestral meu, não se sabe quando, fez uma aliança com a família Neptuno dos Homens Peixes. E como prova que a família Neptuno jamais esqueceu dessa aliança, a cada 100 anos eles enviam um emissário. Finalmente chegou a Akuma no Mi. É do tipo Zoom. É uma Wowo no Mi, modelo sério, com certeza Amazoan. E nós vamos transformá-lo no maior dragão que a história já viu. Doméstica. Ô de casa, tem alguém aí? Fura-san, finalmente você chegou com essa fruta tão esperada. Houve um atraso porque eu tive que levar essa caixa para o Gorosseios. Como sempre, o Gorosseios querendo controlar tudo que acontece. E cadê o moleque pra comer logo essa fruta? Minha fruta chegou e nenhuma alma caridosa foi me avisar, né? Eu avisei sim. Puta merda, esse é o pirralho que eu trouxe 5 meses atrás? Lembre-se que sua aparência mudou. É que eu fiquei bem mais forte, não é? Eu quero é fugir desse hospício, então segura. Ele parece os Correios, entrega com atraso e vai embora sem ouvir as reclamações. Atenção, piratas gigantes estão se aproximando da ilha. Mande o nosso garoto de 550 metros e acabar com esses piratas. Sim, senhor. Gacha. Como está o nosso garoto? Pelo que eu tô vendo, tá tudo bem, senhor. Ele parece estar abalado. Eu não sei o que é aquilo, mas eu acho que ele está dançando. Gacha. Olá, Gorosseios, estou ligando para falar sobre as últimas novidades do nosso projeto. Sim, já estava na hora de você me trazer alguma novidade. A gigantificação foi um verdadeiro sucesso e a Akuma no Mi realmente ajudou no processo de aceleramento da gigantificação. E ele já parou de crescer? Conforme nossas análises, ele chegou no ponto máximo do seu crescimento. E qual o tamanho dele neste momento? Ele tem 554 metros de altura, chegando a ser maior que certas montanhas. E sua força é com certeza avassaladora. Compreende bem as ordens recebidas? Compreende 100%. E ele já foi provado em combate? Cerca de 2 horas atrás, navio de piratas gigantes se aproximaram de Punk Hazard. Porém, ele os abateu sem fazer nenhum esforço. E ele não hesitou em lutar contra os de sua própria raça? Acreditamos que pelo seu tamanho colossal ele é incapaz de distinguir entre humanos e gigantes. Para eles são todos formigas. E conforme os relatórios anteriores, ele já dominou a sua fruta. Perfeitamente. Excelente trabalho, Kimi-san. O almirante Furabolsa está gozando dos seus últimos dias de férias. Iremos mandar imediatamente um navio da marinha buscá-lo
E vamos iniciar o quanto antes o nosso projeto para investigar o país de Wano. Fala, seus otakus, tudo bem com vocês? Eu sou o John Edmonds e vou falar aqui um pouquinho sobre coisas que eu acho que as pessoas não estão entendendo nessa série, né? Então, assim, a minha intenção era deixar vocês debaterem aí, deixar vocês irem revelando as coisas, né? Mas como eu acho que ninguém tá entendendo nada, né? Então eu vou eu mesmo aqui revelar algumas coisas, né? E aí vocês, se vocês ainda tiverem outras dúvidas, que é possível que vocês tenham, aí vocês vão deixando aí nos comentários que eu vou lendo, e no próximo vídeo, né, ao final do episódio, igual eu estou fazendo aqui hoje, eu vou estar respondendo as próximas perguntas, tá certo? Então, assim, a primeira curiosidade aí, né, de onde eu tirei a questão dos emissários? Bom, gente, os emissários, vamos lá. Primeiro ponto, né, a gente vê ali que na Ilha dos Homens Peixes, as vestimentas deles, né, é uma vestimenta um tanto moderna, né, mais ocidental, né, e aí nós temos apenas alguns poucos personagens, né, um grupo muito seleto utilizando roupas características de Wano, né, que no caso nós temos o Jinbe, né, na era moderna, e nós temos o Haki, aquele cara do exército revolucionário, né, que deu aulas de karatê para Koala, né? Então nós temos esses dois. Ainda tem ali um terceiro que é lá dos Piratas Arlong, né? Mas esse aí eu não sei, eu não acho que ele possa ter sido um emissário, né? Se essa minha teoria estiver correta. Mas eu não acho que ele tenha sido treinado dentro do Karatê Tritão. Eu acho que ele apenas copia o Jinbe, né? Então, ou o Jinbe ou o Haki, né? Não dá para saber ao certo. Mas eu não acho que ele tenha aprendido diretamente do Karatê, ok? Então, assim, nós temos esses dois exemplos aí, né? E nós temos o Kawamatsu, que ele foi parar lá em Wano e não foi explicado por quê. Por conta da história da Ilha dos Homens Peixes, a gente acaba deduzindo que ele foi para lá porque, como vários homens peixes que querem conhecer o mar, né, conhecer as terras superiores, né, então assim, a gente deduz que foi por conta disso, né, mas não foi explicado, porque se você for parar para pensar bem, o Wano é muito distante, né? Se ele queria ir conhecer lá em cima, por que ele foi parar em Wano, que é muito longe, né? Era mais natural ele procurar uma ilha mais próxima. E beleza, vamos falar que ele foi procurando ilhas mais próximas, mas aí ele queria conhecer o mundo inteiro, então ele ia numa ilha e depois ia para outra, depois ele ia para outra, mas por que ele parou em Wano? Né? Se o objetivo dele era conhecer o mundo inteiro, por que ele parou em Wano? Então, assim, não tem uma história ali que mostra assim, o porquê que o Kawamatsu foi parar lá em Wano, né? Então, nós temos essa questão, né? E nós temos também a aliança de Wano com os Minks, né? Que são homens, a mistura de homens com animais terrestres, né? Então faz sentido também o Wano ter uma aliança com os homens misturado com animais aquáticos, né? Então assim, eu vejo esses elementos aí, né? Eu vejo que esses elementos de alguma forma se encaixariam dentro dessa ideia de que o Wano e os Homens Peixes têm essa aliança, né? E aí a gente viu inclusive, né, que os Minks foram parar, 2 Minks lá em Wano mais ou menos na mesma época, né? Só não foram nos mesmos dias, mas na mesma época que um Homem-Peixe também foi parar em Wano, né? Então, assim, existe uma relação aí, cara. Alguma coisa tem aí, né? E aí eu criei essa teoria
dos emissários, tá certo? Tem uma outra coisa também, né? Mas eu não vou revelar, porque isso ainda vai aparecer na obra aí, né? Nessa websérie que eu tô fazendo. Então, eu vou deixar ainda sem comentar sobre isso, né? Mas ainda teria mais um pontozinho aqui que reforça toda essa questão, né? Agora eu vou falar aqui sobre a fruta, né? O Owonomi, modelo Seiryu, que é a fruta do Kaido, né? E por que ela apareceu rosa, gente? Porque eu acredito que o Dr. Vegapunk, ele clonou com 100% de perfeição a fruta, né? E ele clonou rosa porque ela era originalmente rosa. E aí, com o poder do Imundo Sama, ele ficou azul, né? Então, assim, o Dr. Vegapunk não sabia disso. O Dr. Vegapunk não reproduziu esse poder que eu chamei de domesticar, né? Foi algo que eu também inventei. Isso aí não tá na série, não tá no mangá, não tá em lugar nenhum, foi eu que inventei. Então eu chamei esse poder de domesticar, né? E o Dr. Vegapunk não reproduziu esse poder, né? Ele não reproduziu as alterações no código genético, né, podemos assim dizer, da fruta, né? Então, como ele não reproduziu, ela acabou ficando na sua tonalidade original, né, que é o rosa. E também existe um outro ponto aqui, né, não é só por isso, existe um outro ponto que está no mangá. Quem não lê o mangá, quem está só no anime, faz o seguinte, pula 30 segundos aí que eu vou falar rapidinho aqui. Então pula só 30 segundos e aí depois você pode assistir numa boa. Então vamos lá. Lá em God Valley, quando o Kaido vai atacar o Imu que estava possuindo Saturno, né, o Kaido não consegue. Por quê? Porque a fruta estava domesticada, né? O Imundo Sama até hoje tem o controle dessa fruta, né? Então esses são os motivos pelos quais eu acredito que a fruta era originalmente rosa, né? E aí foi por isso que eu criei essa ideia aí do Imundo Sama indo lá e modificando a fruta, tá certo? E aí tem algumas outras coisas, né? Temos também o Ryuma, né? O Ryuma aí eu acredito, muita gente diz que o Ryuma viveu durante o século perdido, né? Eu acho que não, eu acho que o Ryuma viveu há 200 anos atrás, né? E aí vocês vão entender melhor ao longo da história, ok? E é isso, né? Por enquanto é só isso que eu posso falar, né? E se vocês tiverem aí mais alguma dúvida a respeito das coisas que vocês já viram aí, né? E quiserem perguntar, beleza, eu vou responder nos próximos vídeos. Então é isso aí, galera. Falou!